ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara Brasília, emissora da Rede Legislativa de Rádio. Câmara é notícia. Boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril, e começa agora o Jornal Câmara Notícia, e estes são os destaques de hoje. Greve geral em diferentes cidades do país contra as reformas em discussão no Congresso. Vice-líder do governo defende mudanças e avalia que maioria dos trabalhadores não aderiu ao movimento. Já para presidente da Comissão de Trabalho, greve tem adesão e vai mostrar a parlamentares que trabalhadores não querem as reformas propostas pelo governo. Comissão Especial da Reforma Política adia para terça que vem relatório que amplia reformas de participação direta do cidadão na democracia. E ainda, relator da CPI da Lei Rouanet sugere indiciamentos e defende descentralização e mais controle sobre recursos públicos usados em projetos culturais. 1h31, hora de Brasília. Boa tarde, Ana Raquel Macedo. Boa tarde, Jobé. Boa tarde também aos nossos ouvintes. E a gente lembra, está ao vivo no YouTube, em câmara.leg.br/YouTube. A gente começa o jornal de hoje com informações sobre as manifestações em todo o país. O dia amanheceu com paralisações em várias cidades do país, principalmente por conta da adesão de trabalhadores do transporte à greve geral convocada por centrais sindicais e movimentos sociais contra as reformas trabalhista e da Previdência em discussão no Congresso. E parlamentares governistas e de oposição avaliam a mobilização de maneira diferente. O presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, o deputado oposicionista Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, destaca a legitimidade da greve. Nenhum trabalhador faz greve para fazer festa, para celebrar. A greve é o limite. A greve geral é um sinal de revolta dos trabalhadores brasileiros com as propostas que foram apresentadas pelo governo Temer de reforma trabalhista e reforma da Previdência. A greve é a medida que os trabalhadores tiveram para manifestar a sua indignação com a perda de direitos, com retrocessos que nós vamos viver. E eu considero que a mobilização da greve serviu de alerta para a população e a realização da greve serve de alerta para os deputados e senadores, mostrando a indignação dos trabalhadores brasileiros. Já para o vice-líder do governo na Câmara, deputado Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, as manifestações são legítimas, desde que não levem à baderna ou impeçam a circulação pelas cidades. Isso não é greve, isso é bagunça, desorganização. É lamentável que as centrais sindicais que estão perdendo sindicalizados, estão perdendo apoiadores ao longo dos anos, porque apoiaram o governo nos últimos 7 anos que levou a essa tragédia do desemprego. Então, é lamentável o que está acontecendo. O empregado está preocupado com o emprego. Em relação ao impacto da mobilização de hoje sobre a tramitação das reformas, Orlando Silva acredita que o governo terá dificuldade para aprovar as mudanças nas regras da aposentadoria. Então, eu não tenho dúvida, tenho certeza que o impacto político que haverá sobre o Congresso será muito grande. Na reforma trabalhista foram 80 dissidentes. Eu tenho certeza que se o governo insistir em votar previdenciária, vai pelo menos dobrar o número de dissidentes, o que vai inviabilizar essa proposta para o bem do trabalhador, que felizmente continuará tendo direito de se aposentar. Darcísio Peronde admite que o governo ainda não tem 308 votos para aprovar a reforma da Previdência em plenário, mas acredita que isso irá se reverter ao longo dos próximos dias. É óbvio que nós temos ainda dificuldades, nós não temos os 300 votos, os 308 votos, nós temos que operar aí com 330 com segurança, nós temos ainda mais 20, 25 dias, nós vamos votar na comissão especial, onde nós temos 3/5, nós vamos fazer de 22 a 25 votos dos 37 da comissão especial. Na comissão especial, nós vamos ganhar com larga margem, e aí nós teremos mais 15 dias, um pouco mais, um pouco menos, para ainda explicar, ordenar, chamar o deputado, ver qual é a insatisfação dele.
Bom, e ontem, em entrevista à imprensa, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que respeita a mobilização dos trabalhadores marcada para esta sexta-feira, mas reafirmou que considera as reformas importantes para o equilíbrio das contas públicas no país. Reequilibrar o Estado brasileiro não é uma questão de ideologia, é uma questão de racionalidade. A gente precisa racionalizar os gastos públicos. A gente respeita qualquer movimento, mas eu acho que o Brasil vive uma crise muito grave para que a gente fique gerando uma desestabilização que não é boa. E nesta sexta, por segurança, os acessos ao Congresso Nacional estão restritos a servidores. As visitas guiadas estão suspensas e apenas pessoas com crachá funcional estão entrando na Câmara e no Senado. Desde a 0 hora de hoje, o acesso de carro à esplanada dos ministérios foi fechado. As vias dos anexos, no entanto, estão abertas. A expectativa é a de que em torno de 10 mil manifestantes passem pelos gramados da esplanada ao longo da tarde, entre trabalhadores e estudantes. Hoje é também o último dia do acampamento Terra Livre, que desde segunda-feira reúne milhares de indígenas aqui na capital federal ao lado do Teatro Nacional. É provável que índios acompanhem as manifestações da greve geral. E a Polícia Militar do Distrito Federal vai montar 2 cordões de revista pessoal nos acessos à esplanada pela rodoviária do Plano Piloto e pelos anexos dos ministérios. É bom lembrar que não será permitido chegar ao local com cabos de bandeiras, sprays, objetos perfurantes ou cortantes, flechas ou garrafas de vidro. 1h36, hora de Brasília. A Comissão Especial da Reforma da Previdência cancelou ontem, por falta de quórum, a terceira reunião para discussão do relatório do deputado Arthur Oliveira Maia. Apesar do cancelamento, o presidente da comissão, deputado Carlos Marum, confirma que a proposta será votada no colegiado na semana que vem. Quem tem os detalhes é a repórter Silva Munhato. A Comissão Especial da Reforma da Previdência adiou para a semana que vem o final da discussão do relatório do deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. O presidente da comissão, deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, disse que pretende terminar a lista de inscritos na terça-feira e votar o substitutivo até quinta-feira. Marum justificou o adiamento pela votação da reforma trabalhista, que se estendeu até a madrugada dessa quinta. O PMDBista disse que o placar da votação da reforma trabalhista, que teve 297 votos a favor, não foi tão ruim para o governo, embora abaixo dos 308 necessários para aprovar a reforma da Previdência. Segundo ele, os votos estão em ritmo crescente. Estamos a 12 votos, digamos, desse placar. Sei que tem muita gente que votou ontem e não tem hoje ainda a intenção de votar na reforma da Previdência, mas, na verdade, eu entendo que existe um universo sólido de deputados que entendem que o Brasil precisa crescer, que são, digamos, defensores de um projeto que englobe a responsabilidade fiscal. Então, nós temos um grupo substancial e robusto de deputados que, a princípio, ou por princípios, tem toda a condição de estar conosco na votação da Previdência. Mas o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, avalia que o governo já perdeu votações na questão do ajuste fiscal dos estados e não conseguiu uma vitória expressiva na reforma trabalhista. Para ele, os votos contrários vão crescer com as manifestações de rua e com o maior esclarecimento da população. Olha, a nossa ideia é ganhar tempo. Nosso jogo é esse. Quer dizer, se começar a votação na quarta, logicamente não termina nessa semana. Vai para a semana subsequente. O relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, tem dito que vai voltar a conversar com as bancadas dos partidos aliados ao governo para mostrar que várias alterações sugeridas por eles já foram feitas. Ele afirmou que acredita que o texto não precisa mais ser modificado, embora ainda existam pedidos de deputados da base governista nesse sentido. Eu não pretendo fazer, não desejo fazer nenhuma mudança mais. Essas questões, entretanto, são todas elas questões secundárias, mas o meu acerto com os deputados que tenham conversado, minha combinação é que não vamos mudar nada. Agora, obviamente, são questões secundárias e que, se forem aprovadas mediante um destaque, não terão uma significação maior no conjunto do texto.
O deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, diz que a oposição vai votar contra o texto, mas aceita discutir a questão previdenciária de uma outra maneira. Não tem negociação em torno dessa proposta, precisa ser rejeitada e aí iniciar um debate sério sobre o futuro da Previdência, à luz da transição demográfica real que vai acontecer, à luz de uma previsão de desenvolvimento do país. E aí sim a gente pode fazer esse debate. Agora, com essa proposta não tem negociação, é voto contra, sem negociação. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Carlos Marum, disse que o plenário da Câmara estará mais tranquilo nos próximos dias, o que vai permitir uma maior concentração de deputados na comissão. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. 1h40, hora de Brasília. E em debate nesta quinta na Câmara, professores criticaram a reforma da Previdência e confirmaram apoio à greve geral marcada para hoje. Representantes de docentes e trabalhadores em educação participaram na Comissão de Educação de audiência pública sobre as mudanças na aposentadoria. A reportagem é de Leilane Gama. A presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Evelyn Farage, defendeu que, em vez de uma reforma na Previdência, deveria ser feita uma auditoria da dívida pública, além de uma revisão tributária com taxação de grandes fortunas. O sindicato aderiu à greve geral, convocada por centrais e movimentos sociais para esta sexta. A gente pede mais uma vez, se posiciona mais uma vez contra essa PEC, contra a reforma da Previdência, e a gente pede que os deputados votem contra a reforma da Previdência. E amanhã, também não é uma ameaça, mas amanhã nós vamos parar esse país. Nós vamos parar esse país porque a classe trabalhadora não está morta e vai reagir aos mandos e desmandos deste governo. E amanhã, desde manhã cedo, esse Brasil vai parar. E não vai ser só amanhã, não. Vão ser todos os outros dias que forem necessários para a gente barrar os retrocessos que estão em curso. Já a Associação Nacional das Universidades Particulares se posiciona a favor de uma reforma da Previdência, mas critica alguns pontos da proposta atual, como explica Elizabeth Guedes, vice-presidente da associação. Primeiro, nós achamos inexplicável que os professores da iniciativa privada não estejam incluídos no mesmo regime, no mesmo sistema de idade e de tempo de contribuição que os professores da rede básica. Porque nós temos professores da rede básica e do ensino médio e fundamental, do fundamental e médio, que são da rede privada. E eles não se aposentam exatamente igual. E por que os professores do nível superior estão excluídos? Porque os professores da rede pública estão cobertos pelo regime de própria previdência. Então, nós achamos que levar o benefício da aposentadoria para uma parte dos professores da rede privada e não levar para outros, nós achamos que isso não é justo. O relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia, propõe que os professores com dedicação exclusiva no ensino infantil, fundamental ou médio se aposentem com 25 anos de contribuição e 60 anos de idade, para ambos os sexos. Os professores das redes estaduais e municipais não seriam atingidos pela reforma em um primeiro momento, porque estariam sujeitos a reformas locais. Atualmente, os professores têm direito a se aposentar com 5 anos a menos de contribuição do que os demais trabalhadores. Um dos autores para a realização da audiência, o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, teme que as reformas trabalhistas e da Previdência prejudiquem de tal forma professores e estudantes que acabem atingindo diretamente as metas do Plano Nacional de Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Leilane Gama. 1h43 e em outro debate, desta vez na Comissão de Agricultura da Câmara, trabalhadores rurais alertaram que reforma da Previdência desestimulará a permanência do agricultor no campo. O repórter Antônio Vital tem as informações. A Comissão de Agricultura da Câmara reuniu representantes de entidades ligadas a agricultores familiares e do Ministério da Fazenda para debater os impactos da reforma da Previdência na agricultura familiar. As entidades criticaram as regras previstas para a aposentadoria dos trabalhadores rurais, apresentadas na última versão do projeto pelo relator da reforma, deputado Arthur Oliveira Maia, do PPS da Bahia. De acordo com a proposta, para ter acesso ao benefício, o trabalhador rural, aquele que vive de sua produção, precisa contribuir por 15 anos para a Previdência, e a idade mínima para a aposentadoria será de 57 anos para mulheres e 60 anos para os homens. Essa proposta já é resultado de
de uma mudança feita pelo relator, que inicialmente previa a contribuição de 20 anos e a idade mínima de 60 anos para homens e mulheres. O relator também fez outra mudança. De acordo com o projeto, o trabalhador rural não vai precisar mais de uma declaração dos sindicatos para conseguir se aposentar. Os representantes dos agricultores criticaram a proposta, principalmente a mudança na forma de arrecadação do governo. Hoje, a contribuição do trabalhador rural é feita com base em um percentual da venda de sua produção. O projeto muda isso e estabelece uma contribuição individual, parecida com a dos trabalhadores urbanos, mas com uma alíquota que ainda vai ser definida. Para Evandro Morello, assessor jurídico da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, a contribuição individual não está de acordo com a realidade do pequeno produtor, vai inviabilizar a aposentadoria e tirar o agricultor do campo. Ele defende a forma atual de arrecadação, ou seja, um percentual sobre a venda da produção. O governo hoje está abrindo mão de uma contribuição que ela tem um potencial muito maior de arrecadação, seja pelo critério hoje da sonegação existente, ou pelo critério de que quando você aumenta a produtividade, você aumenta a arrecadação sobre a venda da produção, por um critério de uma contribuição individualizada, que ela vai excluir uma parcela significativa dos agricultores, mas ela vai diminuir ao longo do tempo pelo próprio processo hoje que a gente avalia de natalidade e de envelhecimento da população. Não tem famílias hoje sendo constituídas com 5, 6, 7, 8 filhos, que vão ficar lá no campo pagando previdência. Outra participante, Jane Berwanger, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, também criticou a instituição da contribuição individual. Ela disse que isso vai impedir a aposentadoria das mulheres, já que dificilmente uma mesma família vai conseguir pagar duas contribuições. O deputado Assis do Couto, do PDT do Paraná, autor do pedido de audiência pública, pediu a rejeição do projeto de reforma da Previdência e um tratamento diferenciado para o pequeno produtor. Os produtores da agricultura familiar teriam que ter um tratamento diferenciado e respeitoso. Então nós estamos atropelando decisões sem informações suficientes, cometendo enormes injustiças e equívocos econômicos. Já o governo foi representado no debate por Geraldo Arruda, da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Ele disse que as regras atuais para os trabalhadores rurais precisam ser mudadas porque não estão garantindo o direito à aposentadoria. Segundo ele, 30% dos pedidos só são concedidos depois que o trabalhador recorre à justiça por conta do alto número de fraudes. Para o representante do Ministério da Fazenda, a contribuição individual vai acabar com o questionamento. Geraldo Arruda defendeu a necessidade de mudanças na aposentadoria em função do aumento da expectativa de vida do brasileiro. Temos até hoje um enorme contingente que se aposenta sem limite de idade, sem fazer parte dessa contingência que é a idade avançada. Pessoas que se aposentam aos 48 anos de idade, 49, 50 anos de idade, em plena capacidade laborativa. Em 1960, por exemplo, a expectativa de vida ao nascer do brasileiro situava-se em torno dos 53 anos de idade. Hoje, ela está em 75,1. Então, essa realidade foi levada em consideração. Já os empregados rurais, aqueles contratados por grandes produtores, vão ter o mesmo tratamento dos trabalhadores urbanos, ou seja, idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, além de tempo mínimo de contribuição de 25 anos para os dois sexos. Essa regra, diferente para trabalhadores que realizam atividades parecidas, também foi questionada na audiência pública. De acordo com Evandro Morello, da CONTAG, 60% dos trabalhadores rurais assalariados trabalham sem carteira assinada e não vão contribuir para a Previdência. Os outros 40%, segundo ele, só trabalham com carteira assinada poucos meses por ano, na época da safra, e também não vão conseguir pagar todos os meses, o que vai impedir que ele contribua pelo período mínimo de 25 anos para se aposentar. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. 1h48, nós vamos a um rápido intervalo e no próximo bloco, Comissão da Reforma Política vota na próxima semana a proposta que amplia a participação direta dos cidadãos na democracia. É um instante só, nós já voltamos. Câmara é notícia. Rádio Câmara, a sintonia que faz história. Todos os assuntos em discussão na Câmara dos Deputados são tema para o Câmara Debate. As audiências políticas nas comissões permanentes e temporárias, os trabalhos nas comissões parlamentares de inquérito e os detalhes das votações em plenário. Câmara Debate, de segunda a sexta, às 9h30 da noite, na Rádio Câmara.
Rádio Câmara. A sintonia da informação. Câmara é notícia. 1h49. Comissão Especial da Reforma Política iniciou ontem a discussão do relatório que amplia formas de participação direta na democracia. A votação, no entanto, ficou para a semana que vem, como informa a repórter Lara Raj. A Comissão Especial da Reforma Política adiou para a próxima terça-feira a votação do primeiro dos 3 relatórios parciais apresentados pelo deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo. O texto propõe um novo marco legal sobre mecanismos de democracia direta, substituindo a atual lei que trata de normas sobre referendo, plebiscito e projetos de iniciativa popular. A proposta de Cândido permite a coleta de assinaturas eletrônicas para projetos de iniciativa popular, por meio de plataformas tecnológicas desenvolvidas para esse fim, tanto pela Câmara dos Deputados como por entidades da sociedade civil habilitadas. As assinaturas também poderão ser recolhidas manualmente, como ocorre hoje. O relatório também facilita a apresentação de projetos de decreto legislativo destinados a convocar plebiscitos e referendos, que são instrumentos de consulta direta à população sobre matérias consideradas relevantes. Hoje, para um parlamentar apresentar esse tipo de proposta, precisa de apoio de 1/3 da Casa. Vicente Cândido explica as mudanças propostas. Nós estamos diminuindo a exigência também e a população também poderá pedir plebiscitos e referendos, terminando a exigência aqui de 1/3 das assinaturas para o deputado que queira protocolar plebiscitos e referendos, estendendo para o presidente da República, ou seja, moderniza muito. É um projeto dessa natureza que coloca o Brasil em linha com as grandes democracias e incentivando as pessoas a participarem da política. O relator destacou que nos últimos 20 anos apenas 2 consultas nacionais foram realizadas e apenas 4 projetos iniciados pelos cidadãos transformaram-se em lei. A deputada Luísa Erundina, do PSOL do Rio de Janeiro, elogiou o aprimoramento dos mecanismos de democracia direta, mas sugeriu que o número de assinaturas exigidas para os projetos de iniciativa popular seja menor do que o atual. Hoje, esse tipo de projeto deve ter a assinatura de, no mínimo, 1% dos eleitores do país, distribuídos por pelo menos 5 estados. Eu já tenho, inclusive, uma proposta de emenda constitucional do início do meu primeiro mandato de deputada, que era reduzir, essa exigência para 0,5% e possibilitar, inclusive, que não fique apenas na assinatura individual, de indivíduos, de pessoas, de cidadãos e cidadãs, mas possa também ser uma iniciativa de um sindicato, de uma federação ou de uma entidade representativa que supra essa exigência. O relator vai avaliar as sugestões apresentadas até a próxima terça. Mais polêmicos, os outros 2 relatórios parciais sobre a reforma política apresentados por Vicente Cândido ainda estão em negociação e não têm data para serem votados. A Câmara analisa ainda outra proposta de reforma política do Senado que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça. Para valerem nas eleições de 2018, as mudanças eleitorais precisam estar definitivamente aprovadas na Câmara e no Senado até o início de outubro. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj. 1h53, hora de Brasília, e relatório da CPI da Lei Rouanet sugere indiciamentos, aumento do controle sobre financiamentos a projetos culturais e descentralização na aplicação de recursos. Parecer do deputado Domingos Sávio deverá ser votado na próxima semana. A reportagem é de Mônica Tatim. Foi apresentado nesta quinta-feira o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar irregularidades na concessão de benefícios fiscais previstos na Lei Rouanet. Entre as sugestões de indiciamento que serão encaminhadas ao Ministério Público estão pessoas ligadas às empresas de Antônio Bellini, já investigadas pela Operação Boca Livre da Polícia Federal. O relator da CPI, deputado Domingos Sávio, do PSDB mineiro, destacou que o seu relatório se concentra em 3 pontos. O primeiro é o encaminhamento ao Ministério Público das investigações realizadas pela comissão sobre o desvio de recursos obtidos por meio da Lei Rouanet. O segundo será pedir providências ao Ministério da Cultura e de outros órgãos do governo para melhorar os mecanismos de controle para evitar novos desvios e recuperar o dinheiro público que foi aplicado indevidamente.
Domingos Sávio explica que, graças à renúncia fiscal, os recursos aplicados na cultura chegam a R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. O problema é ter sido desviado uma parte disso. Chegamos a identificar valores significativos ao longo de alguns anos. Só esse grupo do Bellini se apropriou de mais de 100 milhões de reais e uma parte significativa disso desviado criminosamente, que nós entendemos que requer punição e todo um esforço para recuperar esse dinheiro. Em terceiro lugar, Sávio afirmou que será apresentada uma proposta legislativa para alterar pontos da lei, mas sem revogá-la. Para Domingos Sávio, a lei é boa, mas foi desvirtuada ao longo do tempo. Em sua opinião, sem a Lei Rouanet, não haveria recursos do poder público apoiando a cultura. Essa CPI, além de punir os culpados, ela não pode perder de vista esse grande objetivo, essa grande oportunidade, melhorar, aprimorar a Lei Rouanet, porque ela é um instrumento importante que não pode ser demonizado como algo ruim. Pelo contrário, a gente sai no término dessa CPI com a convicção de que precisamos de incentivos como este para a cultura brasileira, que é um patrimônio que não tem como avaliar, dimensionar, eu diria, é um das maiores riquezas do nosso povo, é a nossa cultura. Na proposta de alteração da lei, Domingos Sávio defende a recuperação do Fundo Nacional de Cultura, com a garantia do repasse de recursos das loterias e a proibição do contingenciamento desses valores. Medidas para descentralizar a aplicação dos recursos, que está concentrada no Rio de Janeiro e São Paulo, e linhas de financiamento para projetos economicamente viáveis, para evitar que usem recursos provenientes de renúncia fiscal. O deputado Jorge Sola, do PT baiano, elogiou a condução da CPI, que, em sua opinião, conseguiu investigar problemas e apontar soluções. Para ele, os trabalhos da comissão deixaram clara a necessidade de reformular a lei. A concentração na região sudeste, a concentração desses investimentos em artistas já consagrados é uma desvirtuação da lei. Não é algo intencional dos gestores. É porque o formato que a lei tem desenvolvida, ela favorece a associação de marcas já conhecidas. A marca da empresa que quer investir e a marca do artista que já tem um nome, já tem um espaço no mercado. Isso prejudica o objetivo principal da lei, eu diria até para o qual ela foi principalmente construída, que é buscar incentivar artistas, produções culturais que têm mais dificuldade de se colocar no mercado. Jorge Sola acrescentou que os casos de desvio detectados pela CPI foram poucos e já estão sendo investigados pela Polícia Federal. A CPI da Lei Rouanet deverá se reunir na próxima semana para discutir e votar o relatório. Da Rádio Câmara de Brasília, Mônica Tati. 1h57. O governo corre contra o tempo para votar medida provisória que autoriza a prorrogação e a relicitação de concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos. A MP perde a validade na próxima quinta-feira. Repórter Dini Moraes. Prestes a perder a validade, a medida provisória 752, que autoriza a prorrogação e a relicitação de concessões de rodovias, ferrovias e aeroportos, foi discutida, mas não conseguiu ser votada no plenário da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. Isso porque, com a obstrução de parlamentares da oposição e sem a presença de diversos integrantes da base governista, não foi atingido o número mínimo de 257 deputados necessários para a deliberação no plenário. Agora, o texto vai correr contra o tempo na semana que vem, já que precisa ser aprovado pelos plenários da Câmara e do Senado e sancionado pela Presidência da República até quinta-feira para não perder a validade. A medida provisória pode atingir as concessões feitas nos últimos 12 anos. Em alguns casos, contratos poderão ser prorrogados por até 30 anos. Para o deputado Henrique Fontana, do PT gaúcho, isso prejudica a competitividade entre as empresas que poderiam ter interesse em administrar rodovias, ferrovias e aeroportos que estão concedidos para a iniciativa privada. Quer prorrogar inúmeras concessões bilionárias na área de ferrovias, aeroportos e rodovias. Que é pior, ela quer prorrogar a concessão, por exemplo, de áreas de ferrovias sem alterar o modelo de concessão ferroviária, mantendo
o monopólio de empresas que estão sendo muito ruins na prestação de serviço. Nós temos que ter licitação pública para uma nova concessão. Mas o relator, deputado Sérgio Souza, do PMDB paranaense, rebate, dizendo que a medida vai obrigar que melhorias sejam feitas. Essa medida provisória acaba com o monopólio das ferrovias brasileiras. Traz, sim, a possibilidade de prorrogação, mas a prorrogação mediante condicionantes, e as condicionantes obrigam o investimento. Nós não podemos ficar por mais 10 anos aguardando o término de uma concessão ferroviária no Brasil para tão somente aí discutirmos qual modelo que vamos implantar. Esta foi a segunda vez que a medida provisória das concessões foi colocada em votação esta semana no plenário da Câmara. Ela deve ser colocada em pauta novamente na terça-feira. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. 1h59 e a relação da população com mais de 60 anos e os planos de saúde é o tema principal do programa Feijoada Completa, que começa daqui a pouquinho na apresentação do jornalista Edson Júnior e também da jornalista Carol Linden. É daqui a pouco, não saia daí. E com isso a gente fecha o Câmara Notícia. 2 horas em Brasília e termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Gilber Carvalho. Edição e apresentação de Ana Raquel Macedo. Trabalhos técnicos de Edmilson Farias. Diretora executiva da Secretaria de Comunicação, Gisele Rodrigues. Secretário de Comunicação, deputado Márcio Marinho. Você pode acompanhar o jornal Câmara Notícia de segunda a sexta-feira em 3 horários, às 9 da manhã, à 1h30 da tarde aqui conosco e também às 9 da noite. Mas você também pode nos ver e nos ouvir no portal da Câmara no YouTube, câmara.leg.br/YouTube. Sugestões, críticas, comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 90 80. Um ótimo fim de semana para você, bom feriado do Dia do Trabalho na segunda-feira e por isso mesmo a gente só se encontra na terça-feira. Até lá. Ótima tarde. Tchau, tchau. Câmara é notícia.